que começa. Eu vou passar para lá, se não me verem. O que mostrou aqui? Cadê? Aqui, ó. Notificação. Você tá vendo? Dá para ver eu passando? Aqui, ó. Viu? Pra ver? Por ali você falando. Ah. Traz um pouco de água para mim, Lu, por favor. Boa noite, igreja, graça e paz, amém. Que bom podermos se ver agora aqui nessa live, nesse sábado, nesse dia tão especial, nessa noite tão gostosa que nós estamos tendo, graças ao nosso Deus. É importante nós agradecer a Deus por momentos oportunos que Ele nos dá, para que a gente possa exaltar o nome dele nas grandes coisas, mas também nas pequenas coisas. Graças a Deus, os irmãos já estão acompanhando aí, a pastora Eliana Costa, Deus abençoe a pastora lá de Curitiba. Minha mãe está nos acompanhando, graças a Deus pela sua vida, minha mãe. Pastor Marcelo, Deus abençoe a sua vida, meu pastorzão, tamo junto. Que bênção, pastor Marcelo. Pastor Tiago, graças a Deus pela sua vida, meu irmão, meu pastor. Pastora G, graças a Deus pela sua vida também. Pastor Sidney, graças a Deus pela vida do Senhor também, pastor Sidney. Tamo junto, meu pastorzão. Graças a Deus. Aleluia. Que bom rever os irmãos aqui nesta live. Que bom rever os irmãos aqui nesse momento aliança, nesse momento tão especial, para que nós possamos, então, dividir um pouco, compartilhar um pouco, se alegrar um pouco através desta live, onde nós vamos fortalecer o nosso espírito, onde nós vamos praticar um pouco da nossa espiritualidade através da oração, através da meditação, através da ministração da palavra. Que bom, que bênção mesmo podermos ter essa oportunidade, meio a situações que nós estamos vivendo. Não podemos se reunir no templo, não podemos se reunir ainda por enquanto nas igrejas. Nós se reunimos aqui, né, por essa ferramenta tão especial que Deus nos deu para que a gente possa então se comunicar ou se relacionar através desta live, dessa tecnologia tão abençoada que nós recebemos. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo novo, né? Nós, até o mês passado, obrigado, Bruna. Até o mês passado nós estávamos falando sobre oração, estávamos vivendo o mês da oração, e é uma coisa tão divina, tão abençoadora de Deus, porque nós entendemos que pelo momento tão difícil, tão delicado que a gente estamos enfrentando, que o mundo está enfrentando, nós estamos orando, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós celebramos na virada do ano que se iniciou, nós enchemos o Espírito Santo, nós falamos sobre oração, nós oramos, nós intercedemos. Agora nós vamos estar falando sobre a graça. Estamos no mês da graça, estamos sendo agraciados por Deus, meia a situação que nós estamos enfrentando, ou meia situação que nós estamos vivendo.
Daniel, Deus abençoe sua vida também. Graças a Deus pela sua vida, Daniel. Você é uma benção. Tomei aquele chazinho gostoso antes de vir embora, viu, Daniel? Brigadão. Deus abençoe, meu irmão. E o mês da graça que nós estamos iniciando virou-se um tempo novo, um ciclo novo. Saímos de um ponto de vista da oração para entrar no mês da graça. Um mês que nós vamos entender a graça de Deus relacionada para com a nossa vida. A graça de Deus sendo manifestada na nossa vida. A graça de Deus, ela tem vários aspectos também, como a oração tinha os seus aspectos, a ação do Espírito Santo tem os seus aspectos, celebrações têm os seus aspectos também, para que a gente possa, então, encaixar cada peça para uma engrenagem na nossa vida espiritual. Independentemente da história, da narrativa, do texto que a gente vamos ler, existem alguns aspectos interessantes sobre cada tema que a gente estamos abordando através desse cronograma anual. É bem verdade, embora nós sabemos que o nosso ano é o ano do crescimento. Crescemos na graça primeiro, depois do conhecimento, né? Olha que bênção, né? Podermos crescer na graça e no conhecimento. Mas esse ano são recheados de temas mensais para a gente poder se fortalecer, se encorajar, se empoderar daquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós queremos usufruir cada uma delas, queremos praticar, queremos assimilar cada uma desses temas para que a nossa espiritualidade esteja cada vez mais fortalecida no Senhor, na força do seu poder, né? Como Paulo diz para nós, a paz do Senhor, minha irmã Lúcia, graças a Deus pela sua vida, pela vida do nosso amado mestre Serjão também, Deus abençoe. Então nós temos essa oportunidade de podermos viver cada mês um tempo diferente, uma ação diferente, um renovo da parte de Deus. E nós, bem verdade, estamos meio a um tempo que as dificuldades estão aí, os problemas estão aí, as lutas estão aí, mas nós estamos fortalecidos no Senhor para enfrentar toda essa adversidade. E cada mês nós se embasamos, nós se apoiamos num tema desses para que nós possamos crescer em meio à pandemia, em meio à crise, em meio aos problemas alheios da sociedade, da cidade, do estado, do país e o mundo afora. Então nós temos essa perspectiva de vida, nós temos esse entusiasmado, nós temos esse ponto de partida, de cada mês é um novo ânimo, cada mês é uma esperança que se renova em nossa vida, cada mês é um atributo que Deus nos dá para nos encorajar, para nós podermos enfrentar qualquer possibilidade que podemos adquirir, que o mundo possa nos informar. O mundo, muitas das vezes, está trazendo más notícias para nós. Mas nós temos que pegar as más notícias e revertê-las, essas más notícias, em boas notícias. Não podemos liberar palavras negativas, não podemos entrar na pilha desse mundo, embora é bem verdade, sabemos do problema, sabemos da dificuldade, mas é importante nesse tempo a sua boca liberar coisas do céu para sua vida, para sua casa, para os seus irmãos, para os seus amigos. E eu convido a você, meu irmão, a reverter essa situação. Não fale aquilo que o mundo está falando, fale ao contrário daquilo que estão dizendo. Está feia a coisa, a coisa não está boa, mas fale que para você vai melhorar. Fale que para você a tendência é Deus lhe ajudar. Fale que essa situação vai passar, o sol da justiça vai brilhar, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer grandes milagres na nossa vida, porque quando nós declaramos algo positivo, quando nós declaramos algo que pode tocar os céus,
através da nossa palavra, através da nossa fé, através da nossa intensidade de tentar reverter uma situação adversa, Deus ele pode bradar do céu e trazer um tempo diferenciado na nossa vida. É bem verdade que as más notícias, ela abala nosso estado emocional, ela trava o nosso estado emocional e a preocupação toma lugar do seu entusiasmo, a preocupação toma lugar da sua euforia, a preocupação toma lugar até mesmo da nossa fé. E às vezes falta fé para nós acreditar no impossível, no milagre, naquilo que Deus pode fazer, porque aquilo que é impossível para o homem de fazer, a Bíblia diz que é possível para Deus. E todas as coisas são possíveis para Deus, independentemente do momento da situação. Então a graça ela traz para a gente esse ponto de vista. A graça, ela vai muitas das vezes na contramão daquilo que achamos ou pensamos. A graça é totalmente reversível daquilo que está acontecendo, de qualquer oposição que nós podemos enfrentar. Então, é um tempo maravilhoso, é um tempo dedicado. Ontem mesmo eu estive acompanhando a live da pastora G, e ela falou sobre o nascimento do Messias, falou sobre a pessoa de Maria, como Maria foi agraciada por Deus, no seu ventre carregar a graça da graça, né? Ela foi agraciada. Deus achou graça naquela mulher. O Espírito Santo veio, fez uma obra tremenda na vida daquela mulher. E ela simplesmente gerou o Filho de Deus. O Filho de Deus manifestou para nós a sua graça. Ele levantou para nós o poder da sua graça. Ele nos aceitou nós na sua graça para que nós possamos também ser agraciados com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as mazelas que nós poderíamos trazer através dos nossos pecados. Mas Deus foi gracioso conosco e nos ajudou e continua nos ajudando. Amém? Quero agradecer Daniel, a nossa irmã Andréia, nosso irmão Rafael, graças a Deus pelas suas vidas, Deus lhe abençoe. Nós vamos estar orando agora e já a gente vamos estar meditando uma palavra para a gente falar um pouco a respeito da graça. Você que está me assistindo agora, você que vai me assistir depois, ore juntamente conosco, continue orando, continue clamando a Deus, continue buscando ao Senhor, não deixe de buscar, não deixe de clamar, porque estamos vivendo um tempo que somente Deus pode realizar algo na nossa vida. Parece que tudo está indo de mal a pior, mas a Bíblia diz que Deus tem o controle nas suas mãos. Deus tem a rédea desse mundo nas suas mãos. Tudo é permissão de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Deus não perdeu o controle do seu barco. Ele continua dirigindo, ele continua guiando, ele continua fazendo, ele continua permitindo muitas coisas para que a graça dele, então, possa se manifestar nesse mundo, principalmente para aqueles que creem, para aqueles que o buscam, para aqueles que o clamam, aqueles que vão em direção a ele. A graça também vem em nossa direção. Amém? Vamos orar para a gente falar sobre a palavra, falar a respeito um pouquinho da graça. Você que está me acompanhando, ore juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, te bendizemos, te exaltamos, porque o Senhor é grande e temível. Não há outro Deus além de ti, ó Pai, um Deus gracioso, um Deus que derramou da sua graça para conosco, para que nós possamos, ó Pai, ter o Espírito Santo, Deus, o Espírito da redenção, o Espírito que nos redimiu do pecado, da injustiça, da promiscuidade, ó Pai. Agora nós somos separados, agora nós somos selados, agora nós somos santificados no poder da tua graça, Pai, a qual se manifestou em nosso favor. Outrora nós éramos errantes e perdidos. Agora nós somos amados, somos filhos
estamos protegidos por Ti, meu Pai. Estamos protegidos, ó Pai, de toda ação deste mundo que queira tentar nos prejudicar, ó Pai. É bem verdade, ó Deus, que nós temos o sangue do Seu Filho dentro da nossa vida, dentro dos nossos corações, ó Pai, aonde nós determinamos, ó Pai, que o Espírito, o anjo da morte, ó Pai, não tem possibilidade de matar a nossa vida espiritual, de nos levar, ó Pai, para longe da Sua presença, Pai. Mas nós temos a dimensão, ó Pai, de se fortalecer mais no Espírito, de vivificar o nosso Espírito, através da comunhão, através do relacionamento, através da oração, através da Sua palavra, Pai. Nós queremos ser mais fortalecido no Senhor e na força do Seu poder. Queremos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do nosso inimigo, Pai. Mas nós queremos nos encorajar agora no poder, na unção do Teu Espírito, Pai. Nos dá, ó Deus, a condição, ó Pai, de ser cada vez mais melhor, ó Pai. Nos dá, Pai, possibilidade de se fortalecer cada vez mais na Sua palavra. Nos dá, Deus, a Tua unção do Teu Espírito agora, Pai, para que nós possamos ser, ó Deus, um com o Senhor, assim como o Senhor é um conosco, Pai. E nós oramos pela igreja, nós oramos pelas famílias, nós oramos pelo povo brasileiro, meu Pai, que haja, Senhor, cura, haja milagre, meu Pai, haja graça do Senhor sendo manifestada, Pai, em todas as áreas, em todos os ambientes, em todos os lugares, ó Pai, seja casa, seja hospitais, sejam presídios, Pai, sejam asilos, sejam orfanatos, ó Pai, seja qualquer lugar desse mundo agora, meu Pai, nós declaramos, nós profetizamos, ó Pai, entra com a Tua graça ali agora, meu Pai. Derrama, Deus, o Teu amor benevolente. Derrama, Pai, o Teu amor incondicional, meu Pai. Derrama o Teu amor que abraça, Pai, as nossas dores, que abraça, Pai, as nossas feridas. Tu és o bálsamo de cura, meu Pai. Tu está entre os Seus querubins, sentado no Teu trono de glória, Pai. E nós, ó Pai, estamos aqui nessa terra dos viventes, ó Pai, ligando, Pai, aquilo que nós temos a chave do reino, tudo que o homem ligar nessa terra é exatamente ligado no céu, meu Pai. Então nós ligamos ao trono da graça, pedindo, ó meu Pai, a Tua bondade, Tua misericórdia para conosco, que a Tua graça, meu Pai, possa entrar, invadir as nossas casas, ó Pai, derramando, Deus, um ato de misericórdia, meu Pai, tirando, Pai, toda a atmosfera do inimigo, meu Deus, tirando, meu Pai, toda a possibilidade, todo investimento, todo o trabalhar do inimigo, meu Pai, contra famílias, contra nossas casas, ó meu Pai, contra tudo aquilo que nós temos de valor, meu Pai. Desfaça agora, Pai, o plano diabólico do inimigo, Deus, através da Sua graça, através do Teu sangue e através do Seu amor, meu Pai. Nós declaramos, ó meu Pai, que bendito seja o Teu povo, porque clama e chama o Senhor pelo Teu nome, meu Pai. E nós se humilhamos, nós se desviamos dos nossos maus caminhos, ó meu Pai. E nós se achegamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor envie para nós, meu Pai, a porção que nós precisamos, ó Deus, para continuar sobrevivendo aqui nessa terra, continuar vivendo debaixo da Tua graça, no poder do Teu amor e na unção do Teu Espírito. Assim eu oro, quebrando todas as cadeias, quebrando todo o investimento do inferno, meu Pai, paralisando o anjo da morte agora, Senhor, nas casas, nos hospitais, sobre os enfermos, sobre os homens, sobre as mulheres de Deus, sobre os nossos filhos agora, meu Pai. Está inibido, está paralisado, está sendo lançado ao abismo todo espírito de morte, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito da graça esteja cada vez mais agraciando as pessoas,
as famílias para grandes propósitos, para grandes conquistas, para grandes obras que o Senhor tem para realizar através da sua igreja, através das nossas vidas. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que é o autor da graça, está sobre a sua vida, está sobre a minha vida, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus, e amém. Graças a Deus. Graças a Deus pela tua vida, minha irmã Priscila, que está também nos acompanhando. Beijo, te amo, Tata. Você é uma peça fundamental na minha vida. Amo de coração. Vamos falar, Lúcia, Deus abençoe. Andréia, pastor Sidney, Daniel, minha mãe, graças a Deus pela vida de vocês. Vamos se fortalecer agora um pouquinho na palavra de Deus, porque Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Vamos falar sobre graça. O ponto X da graça. O ponto de partida da graça. Graça é uma palavra tão linda, é uma palavra tão exemplar para nós na Bíblia, que em diversas passagens, em diversos livros, ela se apresenta conforme a história narrativa do seu texto. E eu quero hoje compartilhar com vocês esse momento da graça, essa palavra graça, o efeito da graça sobre a nossa vida. Graça, para nós sintetizar no português, no nosso dicionário bíblico, ela vai dar alguns pontos X para nós, aonde eu tenho o costume e o hábito de falar que são fatores para nós, como aí fugiu da minha memória na palavra que eu costumo falar, são palavras assim que vão nos encaixar melhor, para que a gente possamos entender o conteúdo da graça. Os aspectos da graça, lembrei, veio a memória, os aspectos da graça. Por quê os aspectos da graça? Assim como falei sobre os aspectos da oração, os aspectos do Espírito Santo, é a maneira dela agir, é a maneira dela se manifestar, é a maneira de como ela vem ao nosso encontro, independente da dificuldade ou do momento que nós estamos passando ou enfrentando. Bom, a palavra graça, todos nós sabemos que é um favor imerecido. Esse é o ponto X da graça. Do grego para o português para nós. Um favor imerecido. Aquilo que eu e você não merecemos, mas o favor de Deus quer nos favorecer. Nos lembra o ano passado, né? O favor de Deus. O favor de Deus se manifestou também em graça para nós no ano passado. Mas é um favor que, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas irresponsabilidades, muitas das vezes espirituais e físicas, nós não acabamos merecendo aquilo que Deus tem para nós. Mas ele não olha nesse ponto de vista se você não merece ou deixa de merecer. O favor dele foi, mesmo eu e você não merecendo. Ele quis nos favorecer. E quando ele quis nos favorecer, não somente nós que servimos, mas há um mundo ainda que não serve. Há pessoas que ainda estão distantes dele, a graça dele ainda se manifesta nessas pessoas também, porque muitas das vezes essas pessoas não merecem nada daquilo que Deus tem para elas, no nosso ponto de vista, mas Deus é soberano. Deus, ele não olha como o homem vê. Ele não olha como nós olhamos, ele não julga como nós julgamos muitas das vezes. Então a palavra graça, além do favor imerecido, ela traz alguns aspectos sobre a graça. Ela pode ser favor imerecido, a graça ela pode ser bondade, a graça ela pode ser benevolência para nós, a graça ela pode ser amor para nós, a graça ela pode ser misericórdia para nós, a graça ela pode ser caridade para nós. Então, a graça ela tem seus aspectos. Então, dependentemente da graça sendo manifestada em nossa vida, pode ser um favor que eu e você não merecemos.
Algumas das vezes a graça pode ser manifestada em nossa vida como um ato de misericórdia. Muitas das vezes a graça pode ser manifestada na nossa vida como um ato de amor. Muitas das vezes a graça pode ser manifestada na nossa vida como uma ação de caridade. A graça ela pode ser manifestada na nossa vida como um ato de benevolência da parte de Deus. Então são os aspectos que muitas das vezes nós vamos encontrar no fator graça que Deus tem relacionado para conosco. E eu acho também isso muito importante. Por quê? Porque a gente precisa entender muitas das vezes, por exemplo, nós temos um texto em segunda carta a Pedro, capítulo 3, verso 18, onde nós falamos sobre o tema da igreja, do ano da igreja. Crescei, pois, na graça, né? Crescer, pois, na graça. Crescer na graça. Crescer no favor imerecido de Deus pode ser. Crescer também no amor de Deus pode ser. Crescer na caridade de Deus também pode ser. Crescer na misericórdia de Deus. Então, o aspecto graça, ela abrange para nós entendermos em que área que ela pode se encaixar melhor na nossa vida quando nós entramos nesse campo, quando nós recebemos essa oportunidade de sermos agraciados. Por exemplo, para Maria, por ser uma mulher, igual a pastora pregou ontem, talvez não seria uma mulher merecedora de carregar o Cristo no seu ventre, de carregar o Salvador em seu ventre. Mas era um favor que talvez ela não merecia, mas Deus quis agraciar ela, Deus quis dar esse favor para ela, mesmo que ela não merecesse. Mas Deus quis dar isso para ela. Então, muitas das vezes, ela vai se encaixar na nossa vida desta forma. Mas existe, olha só, eu gosto muito do hebraísmo, estudar o hebraico. Eu não sou judeu, não gosto do judaísmo. Eu gosto de estudar o idioma, porque o idioma ele traz algumas revelações no Antigo e no Novo Testamento para a gente ter uma melhor interpretação quando a gente vai ministrar ou quando a gente vai ensinar a palavra de Deus. Longe de mim ser um desses. Mas eu amo a literatura, eu amo as escrituras e eu amo o idioma, porque quando eu aprendo um pouquinho, eu me aprofundo melhor na minha leitura, nos meus estudos. Então, a palavra graça no hebraico, olha que fator interessante, ela é composto com duas letras no hebraico, a letra Het e a letra Nun. São duas letras que compõem o alfabeto inteiro do hebraico. Então, a letra Het, ela tem o seu significado. E o seu significado, quando uma letra, ela ajunta com a outra letra para formar uma palavra, para descrever algo para nós, ela tem seus amplos significados. Por exemplo, aqui, a palavra Het no hebraico, ela significa proteger. A letra Nun, que compõe as duas palavras para escrever graça, a letra Nun, ela significa vida. Então, olha só que coisa interessante. Se a gente juntar as duas palavras, ela vai ficar assim: protege e vida. Mas você põe um prefixo na frente dizendo aquele que protege a sua vida. Então, graça lá no Antigo Testamento, ela se baseia não como um favor imerecido, mas ela se baseia sim como aquele que lhe protege, o Deus que lhe protege a sua vida. Porque Deus, ele protege a nossa vida. Deus, ele cuida da nossa vida. Muitas das vezes, se você vai ver essa palavra sendo manifestada em capítulos da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Vou citar dois só para você entender do que eu estou falando, que a palavra graça, ela traz essa visão profunda espiritual para nós. Por exemplo, a palavra graça, ela se manifesta no capítulo 3 de Daniel, do livro do profeta Daniel, quando o rei Nabucodonosor manda jogar os 3 jovens na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 jovens que não se prostraram diante a imagem de escultura de homem, a um Deus mortal, eles pagam, indo para uma fornalha 7 vezes mais aquecida, e ali
a graça de Deus se manifesta quando aqueles 3 jovens é lançado lá dentro. Por quê? Porque aquele que lhe protege não deixou que nem um fio do seu cabelo fosse queimada. Então a palavra graça, ela traz esse conceito para nós no Antigo Testamento. Outra manifestação da graça também no Antigo Testamento, só para vocês entenderem, é a própria vida do profeta Daniel. Quando Daniel se prostra de manhã, tarde e noite para orar a Deus na porta do seu quarto, de frente para Jerusalém. E alguns homens com más intenção fizeram a cabeça do rei Dário na época para que o rei então pudesse estabelecer um decreto que se alguém não adorasse, se alguém se prostrasse a outros deuses, a não ser os deuses da Babilônia, ele sofreria uma grande punição. No capítulo 6 de Daniel conta essa história para nós. Aí o que eles vão fazer? Pegam Daniel orando de joelho ao Deus eterno, ao santo bendito de Israel. O que eles fazem? Eles vão, pegam Daniel e lançam Daniel na cova dos leões. E os leões faziam o quê? Fazia dias que não comia. Os leões faziam dias que não se alimentava. Quando Daniel é lançado na cova dos leões, o que acontece? A graça de Deus se manifesta lá. O que é a graça de Deus no Antigo Testamento? É aquele que lhe protege. É o Retinum no alfabeto hebraico, aonde vai trazer o seu significado de letras quando ela forma uma palavra, quando ela forma uma pronúncia para nós. Tem outras, eu não vou citar aqui para a gente não esticar muito, mas isso é só para mim, para você entender que a palavra graça, lá no Antigo Testamento, é aquele que lhe protege, é o Deus que lhe protege. Deus lhe protegia. Tanto Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha saíram sem queimar um fio do seu cabelo, quanto Daniel, que foi lançado na cova dos leões, quando aqueles leões faziam semanas que não comiam nada. Lançaram um homem de Deus lá dentro da cova para ser alimento daqueles animais. Só que o Deus da graça, aquele que lhe protege, protegeu Daniel. Como protegeu outros personagens no Antigo Testamento, que eu não vou citar aqui, senão vai ficar muito extenso. Mas, no Novo Testamento, a tradução mais ampla para nós é o favor imerecido. É aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É aquilo que Jesus veio fazer por nós. A gente não merecia porque a gente cuspiu nele. A gente crucificou ele. A gente insultou ele porque aqueles homens lá representávamos nós como seres humanos. Mas aqueles homens fizeram barbaridades, mas mesmo assim, a graça dele se manifestou como um favor que eles não mereciam, mas Cristo quis salvar aqueles homens. Cristo quis salvar aquela raça humana naqueles dias, mesmo eles não merecendo, mesmo eles fazendo tudo aquela atrocidade que fizeram com ele. Por isso que a palavra graça para nós, mais conhecida no Novo Testamento, é um favor imerecido. Eu não mereço, aquele pessoal não merecia, Barrabás não merecia ser solto para Cristo ser crucificado no lugar dele. Mas a graça de Deus imperou na vida daquele homem chamado Barrabás. Barrabás era um homicídio, era um suicida, ele era um bandido, ele era um homem de alta periculosidade no meio daquela sociedade. Barrabás merecia ser crucificado, Barrabás merecia ser morto pelos seus atos pecaminosos que ele cometeu naqueles dias. Mas Jesus perante Pilatos, Jesus perante o Sinédrio, Jesus perante Barrabás, Jesus falou assim: ei Barrabás, você não merece, mas eu vou no seu lugar. Então, para nós, a graça no Novo Testamento é um favor que nós não merecemos, mas ele quis fazer por nós, mesmo nós não merecemos. Então, esse é o ponto de partida. Lá no Antigo Testamento, a graça é aquele que lhe protege. No Novo Testamento, é um favor que nós não merecemos. Mas ambas as duas são graça divina de Deus. Amém? Graças a Deus. Eu quero só ler um texto para vocês em Romanos, capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 6, diz assim: porque Cristo, quando nos ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Olha que fato interessante que o apóstolo Paulo descreve para nós na carta aos Romanos, capítulo 5, o verso de número 6. Ele diz para nós: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, nós éramos fracos, ele morreu por nós. O texto diz: morreu em seu tempo pelos ímpios. Ele
Ele não morreu pelos crentes, ele não morreu pelos sacerdotes, ele não morreu pelos escribas, nem pelos fariseus. O Paulo está dizendo que ele morreu pelos ímpios. Ímpio é a pessoa má. Ímpio é a pessoa perversa. O ímpio não merece o favor de Deus, mas ele quis dar o favor mesmo que os ímpios, os perversos, não merecessem. Mas é a graça de Deus. A graça de Deus também é para alcançar os ímpios e os perversos. Não é só para alcançar a parte boa da sociedade. Também é para alcançar a parte ruim, a parte mais frágil da sociedade. Mas olha só que coisa interessante. Ainda, Paulo vai descrever para nós aqui, no verso 7, dificilmente ele fala, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Olha o verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa linda que o apóstolo Paulo descreve para nós, quando ele se trata do fator chamado graça para nós. Verso 6 do capítulo 5, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Ele fala, dificilmente alguém morreria por um ímpio. Morreria por alguém que é bom, que é justo, vamos dizer assim. Mas o verso 8, ele vai dizer assim para nós, mas Deus prova o seu próprio amor. Deus prova o seu próprio amor. Como que Deus prova o seu próprio amor para conosco? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos santos. Nós não éramos filhos de Deus. Nós não éramos herdeiros e cordeiros do reino dos céus. Nós não éramos. Nós éramos ímpios e pecadores. A graça dele se manifestou. Alguém morreu por nós. A graça foi derramada por ímpios e por pecadores. E isso é tão verdade que o apóstolo Paulo está mencionando aqui para nós, que agora, no dia da crucificação de Jesus, nós vamos ver essa graça operando. E nós estamos às vésperas da Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo, pelas Escrituras e pela nossa cultura que celebra nesse final de semana, que nós estamos, já começou na sexta-feira, hoje é o sábado, hoje é o Shabat, hoje é o dia do descanso. Cristo estaria agora, nesse exato momento, se fosse nos dias de hoje, ele estaria ainda dormindo no túmulo, né? Estaria lá ainda, ele só acordaria pela manhã, né? Pela manhã de domingo, mas ele foi crucificado ontem, ele morreu ontem, lá às 3 horas da tarde no madeiro, foi enterrado naquela gruta, naquele sepulcro, e ele estaria dormindo de ontem para hoje até agora, se fosse, né, estou conjecturando, né, a Páscoa, ele estaria dormindo agora no seu túmulo. Amanhã pela manhã ele ressurgiria novamente como a primícia dos mortos, né? Porque a Páscoa para nós vai ser amanhã, mas para os judeus lá no Antigo Testamento, nos dias de Jesus, já foi na sexta-feira, né? Já começou na sexta-feira. Então, nessa hora Cristo ainda estaria dormindo no túmulo, né? Não ainda teria ressurgido dos mortos. Ele vai ressurgir no domingo pela manhã, segundo diz as Escrituras, quando chegou nessa época da Páscoa. Então, o que acontece? Jesus, depois de tudo o que ele passa, depois de tudo o que ele enfrenta, julgamento, Pilatos, Herodes, Sinédrio, os fariseus, os escribas, o que faz? Crucificam Jesus. O ato da crucificação. Pegam ele, levam ele até aquela fortaleza. Ali dão 40 menos uma chibatadas, né? Aonde aqueles açoites, aqueles chicotes romanos, tinha a capacidade e a brutalidade de tirar parte do corpo do nosso Senhor, pela agressividade e violência daqueles soldados, daqueles policiais. Mas Jesus, ele passa por esse momento, ele passa por essa situação.
e todo machucado, todo ferido, ainda ele tem ainda um propósito a percorrer, sair da cidade de Jerusalém, sair daquela fortaleza chamada Antônio e andar pelas ruas, pelas vias dolorosas de Jerusalém, com uma cruz muito pesada, muito machucado, muito ferido, muito ensanguentado. E aonde ele passava por essas vias dolorosas, ele era motivo de piada, escárnios. As pessoas cuspiam, as pessoas maldiziam, as pessoas liberavam palavras malditas em direção a ele. E ele suportou tudo isso, a ponto até de um homem chamado Simão Cirineu de vir celebrar a Páscoa naqueles dias e chega, não entende, não sabe, é surpreendido por tudo aquilo que ele está vendo nas vias dolorosas. Um soldado romano chama ele para ajudar ele a carregar a cruz de Jesus até um certo ponto. E sem ele entender, ele ajuda o mestre, ele vai, ele recebe uma graça também da parte de Deus. Mas o ponto é que Jesus se retira todo machucado, sem possibilidade, humanamente dizendo, levar uma cruz pesada até o Monte da Caveira, ou até o Monte Gólgota. Para chegar até lá, meu irmão, minha irmã, não foi fácil. Para chegar até lá, só ele sabe o quanto ele passou. A gente não faz menção de ideia o que ele passou. Mas ele veio com o fator da graça. Ele veio para nos agraciar. Quando ele chega até o Monte do Gólgota, ali ele é colocado no meio de dois malfeitores. Já estou encerrando essa parte para a gente finalizar nossa live e a gente orar. Quando ele chega no monte, ele é colocado do lado de dois malfeitores, dois ladrões. Você sabe a história como ela narra para a gente. E ali estão ainda zombando, estão ainda escarnecendo dele. Salvou tanta gente, agora não pode nem se salvar. Fez tantos milagres, faz um milagre agora você aí e desça desse lugar. Aí eu acredito que você é o Filho de Deus. Então as pessoas ali fizeram, aquele momento, aquele monte, aquele lugar ali se tornou um circo para aquelas pessoas, porque eles estavam zombando, estavam tirando sarro, estavam fazendo Jesus de chacota, estavam brincando com uma coisa tão profunda, uma coisa tão séria, uma coisa tão impactante, que ali aquelas pessoas não entenderam o fator graça. Então, quando ele chega ali, eu quero ler para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou falando, Lucas, capítulo 23, o verso 33, diz assim, quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, olha só que coisa, meio que até maluca, para a gente parar e analisar e pensar o que é o fator graça. Os malfeitores, aquelas pessoas, o circo está armado, as pessoas estão brincando, as pessoas estão zombando, as pessoas estão fazendo Jesus, sabe, não tem nem palavra para descrever o que eles estão fazendo com Jesus. Mas Jesus, como fator graça, favor merecido, ele chega ali assim que tem um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia, não só para os malfeitores, mas para aquela plateia que estava ali, fazendo dele um circo. O que ele faz? Jesus fala, Pai, perdoa eles. Perdoar é um ato divino da graça de Deus. Perdoar é divino. Perdoar é graça. Perdoar não é coisas terrenas. Perdoar é para quem recebe graça. Quem não recebe graça de Deus não tem poder e nem possibilidade de perdoar ninguém. Ela leva a mágoa, ela carrega o câncer de não liberar perdão até o último dia da sua vida.
Por quê? Porque ela não tem o fator graça na vida dela. Porque graça é amor, é caridade, graça é misericórdia. E quando a pessoa não consegue liberar isso, ela está descrevendo que ela não tem graça, ela não tem misericórdia, ela não tem amor, ela não tem bondade, ela não tem caridade, ela é uma pessoa completamente dura de coração. Então, quando nós vemos aqui Jesus falando, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo, repartindo as vestes deles, lançaram sorte. Olha o verso 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam, diziam, salvou aos outros e assim mesmo não se salve. Se é de fato o Cristo de Deus escolhido, verso 36. Igualmente os soldados escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Olha o verso 38. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas e romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Estavam zombando, este é o rei. Olha a situação do rei. Olha o cenário que encontra o rei. E o rei, na época, você sabe que Israel viveu uma monarquia. Israel está vivendo uma monarquia. Israel tem um rei ali. O rei romano ali naquela ocasião, ele exerce seu papel ali e as pessoas respeitam ele como rei. Agora, colocam como Jesus como zombaria, como piada, como coisas assim irrelevantes. E Jesus não considera aquela chacota, Jesus não considera aquele circo que eles armaram ali. Jesus libera o perdão para eles, Jesus libera a graça para eles. Agora, eu encerro dizendo no verso 39, os dois malfeitores, um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha só, o verso 40. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu dizendo, nem ao mesmo temes a Deus estando sob igual sentença? Um outro ladrão, o outro malfeitor, ele vem, toma a palavra, ele acaba com aquele circo, ele acaba com aquela zombaria, ele acaba com aqueles caras dizendo, ei, o verso 40, respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, ele repreende dizendo, nem ao mesmo temes a Deus estando sob igual sentença? Ele não temia Deus sobre igual sentença. Aí ele continua no verso 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Então, olha só para você ver, o ladrão, o pecador, o ímpio, tanto da direita quanto da esquerda, ele começa a dizer, se ele não temia a Deus, sobre igual julgamento, sobre igual momento que estava passando ali. Mas ele diz assim, nós, o ladrão falando com o ladrão, o malfeitor falando com o malfeitor, ele fala assim, nós erramos, nós estamos aqui porque nós merecemos, os nossos atos de roubar, de lesar, de fazer mal às pessoas, às famílias, quem quer que seja, nós merecemos pagar desta forma, mas este aí, este Jesus, esse Messias, esse homem que está colocado sobre nós, no centro de nós aqui, ele não tem pecado nenhum, ele não merecia estar aqui. Mas ele estava ali no meio. O verso 41, um dos ladrões fala assim, um dos ladrões diz assim, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas ele, nenhum mal ele fez. O ladrão fala assim, ele, nenhum mal ele fez. Mas ainda ele segue a sua fala, ele segue ainda o seu questionamento, porque ele acaba com aquele ciclo, ele acaba com aquela palhaçada que estão fazendo com Cristo ali. Ele toma as dores. O verso 42 ele diz, e acrescentou
Jesus, olha só, primeiro ele repreende o ladrão que está zombando, junto com a plateia lá na parte de baixo que estavam povos ali, os que fizeram aquilo com ele. Agora, ele repreende o ladrão, e a sua voz ecoa para aqueles homens, para aquela plateia que está na parte de baixo da crucificação. Agora ele vai direcionar a palavra dele para Jesus. Quando ele vai direcionar a palavra dele para Jesus, ele fala assim, o verso 42, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O ladrão, ele libera uma palavra para Jesus. Uma palavra que ele libera é para que se lembrasse dele, apenas isso. Ele não pediu para ir, ele não pediu nada, ele não subordinou nada. Ele não teve esse direito, esse ladrão que o reconhece, mas ele faz uma pergunta para Jesus, ele diz assim, e acrescentou a fala do ladrão, lembra-te. É um ato de memória, é um ato de lembrança. Ele falou assim, ó, só lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, lembra-me, não esqueça de mim. Esse povo aí está zombando, esse povo aí está fazendo do Senhor um circo, mas eu não. Eu sei que eu estou aqui porque eu mereço estar, mas o Senhor é puro, o Senhor é justo, o Senhor não merecia estar aqui. Quando esse ladrão, ele descreve esse ponto positivo, Jesus, no verso 43, Jesus lhe responde. Jesus vai lhe dar uma resposta. Jesus vai direcionar uma palavra em direção a ele agora. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Um homem que não pediu para entrar no paraíso. Um homem que apenas pediu para lembrar dele quando ele viesse com o teu reino. Olha que coisa interessante. 2 ladrões. Ímpio e pecador. Ímpio e pecador. 2 homens que não mereciam o favor de Deus. Mas um reconhece Jesus como seu Cristo. Só de ele falar para Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, o fator graça, aquilo que Paulo descreve para nós, que eu li, Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Nós éramos fracos ainda. E Jesus, o Cristo, morreu no seu tempo pelos ímpios. Esse ladrão era crente? Esse ladrão era um sacerdote? Esse ladrão fazia parte do clero da igreja? Não. Esse ladrão era um ímpio. Ainda Paulo, ele dá continuidade à sua carta aos Romanos no verso 8, ele fala assim, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, ainda nós sendo pecadores. Ele tomou o nosso lugar. Ele nos agraciou. Os ladrões não mereciam. Um deles alcançou a graça. O outro não alcançou a graça porque não reconheceu o favor que ele não merecia, mas Cristo estava dando para os dois ali. Não tinha nem o melhor nem o pior. Porque antes desses 2 malfeitores ou desses 2 ladrões, Jesus agraciou Barrabás, que era como um desses malfeitores que estão na cruz. Porque a cruz que Jesus foi crucificado não era para ele. Aquela cruz que Jesus foi crucificado era para Barrabás. Mas Jesus se colocou no lugar de Barrabás como um ladrão.
como um marginal da sociedade nos seus dias. Jesus tomou o lugar de Barrabás e disse para Barrabás: você não merecia, mas eu quero morrer no seu lugar. Você não merecia, mas o meu favor imerecido alcançou a sua vida. E eu descrevo isso daqui para vocês, para me orar. Já até fechei a Bíblia, tá vendo? Fechei a Bíblia, estou encerrando a live. Um fator muito interessante que eu aprendi. Quando as pessoas estavam fazendo um julgamento entre Jesus e Barrabás como malfeitor, e a graça estava ali frente a frente com Barrabás, o povo começou a gritar, começou a clamar, dizendo: crucifique a Jesus e solte Barrabás. Crucifique Jesus e solte o ladrão. Só que Barrabás, o seu nome, tem o seu significado dentro da cultura, dentro das palavras do judaísmo hebraico. Barrabás, você usa o nome dele como uma separação de sílabas no nosso português. Você escreve Ba, Ra e Bás. Você separa ela em 3. Quando você separa Ba, um dos R's do Ra vem junto. Na cultura, dentro do hebraico. E aí a primeira sílaba que fica separada uma da outra se pronuncia Bar. Bar no hebraico é filho. A transliteração do original, quando você translitera ela para a tradução para nós entender no português, Bar é filho. Ra, Bás, também você separa as letras. Quando você vê a pronúncia, ela é uma palavra misturada. Quando você vê Aba, ela vem do H no hebraico, o A e o B. Você lê Aba no português. A-B-A. Aba. É uma transliteração do aramaico para o português, aonde nós chamamos de pai. No hebraico, você não usa a palavra A sozinha, vem um H na frente, com som de R. Rabás. Rabás vem de Abas, e Aba é pai. Então, o povo, naquela ocasião, se fosse em português, para mim, para você entender, o povo estava clamando: crucifique Jesus e solte Barrabás. Mas a pronúncia solte Barrabás, Barrabás, ele quer dizer solta o filho do pai. Barrabás também era filho de Deus. Barrabás, mesmo sendo ímpio, perverso e pecador, como um daqueles malfeitores da cruz, quando o povo falava solte Barrabás, o povo estava falando solte o filho do pai. Solta o filho do pai. Jesus, com ato de graça, bondade e misericórdia, que se resume em graça, ele veio no lugar desse malfeitor. Jesus disse: você não merece, cara. Mas a minha graça é um favor imerecido. E solta um Barrabás. E Jesus vai no lugar de Barrabás. Jesus, a graça, toma a cruz que não era dele, era de Barrabás. A cruz era maior do que o seu tamanho, do que a sua estatura. Por isso que algumas das vezes você vê as cenas no filme,
os soldados forçando, esticando o braço dele até chegar no ponto X. Porque aquela cruz não foi feita sobre medida para Jesus. Aquela cruz foi feita sobre medida para Barrabás. E Barrabás, na sua transliteratura no original, é filho do Pai. Jesus veio como graça, dizendo: esse também é filho do Pai. A minha graça te alcançou. Como alcançou aquele ladrão que disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus fala para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então a palavra graça, meus irmãos, a palavra graça, minhas irmãs, ela tem esse aspecto sobre as nossas vidas. No Antigo Testamento, ela é mais usada como aquele que nos protege. No Novo Testamento, ela é usada mais como um favor que nós não merecemos. E de fato é verdade. Esses homens não mereciam. De forma nenhuma. Pela barbaridade que eles fizeram. Pela história que nos conta. Jesus, ele vem e te dá esse favor. E se põe no meu e no seu lugar. Graças a Deus que nós reconhecemos. Evanilda Leme Rosa, Deus abençoe a sua vida. Que a graça de Deus permaneça perpetuamente na sua vida, na minha vida. Pastor Paulo, pastorzão da Shalom, Deus abençoe. Que a graça de Deus permaneça também eternamente na sua vida, meu pastor. Minha mãe, que a graça de Deus permaneça na sua vida, minha mãe. Pastor Sidney, Andréia, Pastor Tiago, Sérgio, Lúcia, sua casa, minha casa, nossa família. Que a graça de Deus permaneça perpetuamente na nossa vida, nos protegendo e nos dando um favor que nós não merecemos. Minha irmã Priscila, graças a Deus, que a graça de Deus seja cada vez mais abundante na sua casa, minha irmã. Glória a Deus. Que bênção. Então, por hoje é isso, meus irmãos. Por hoje, esta palavra graça, o favor que nós não merecemos, que é benevolência, misericórdia, amor, caridade, bondade de Deus na nossa vida. Essa é a graça de Deus. Esses homens não merecíamos, nós não merecíamos, mas Ele quis fazer por nós. Ele quis em nosso lugar. Olha o amor divino de Deus para conosco enviando seu Filho. Seu Filho nos amou morrendo com a morte de cruz. O seu Filho veio nos agraciar com a morte de cruz. O seu Filho veio derramar para nós um favor que nós não merecíamos. O seu Filho veio derramar para nós o ato de misericórdia. Por isso que em Mateus 5,7 ele diz: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Graça, bondade de Deus. Nós só temos que agradecer a Deus por esse mês. Olha, como fator graça, ele tem tudo a ver, os aspectos que eu mencionei aqui, seja no Antigo Testamento, meu irmão, seja no Novo Testamento, minha irmã. Quantas pessoas já não estão mais no nosso meio, que foram dizimadas esse ano? Quantas pessoas, todos o santo dia, pessoas descendo à sepultura por essa pandemia. Todo santo dia, pessoas morrendo. Mas você que está vivo junto comigo, olha o fator graça de Deus na sua vida. Olha o fator graça de Deus na minha vida. No Antigo Testamento, Ele está te protegendo, porque graça no Antigo Testamento é aquele que te protege a vida. Se você está vivo, porque Ele está protegendo sua vida desse vírus, dessa pandemia, desse momento tão maldito que a Terra está enfrentando. Olha o Novo Testamento agora. Você e eu, nós não fomos contaminados com esse vírus, porque o favor de Deus tem alcançado a minha e sua vida. Nós não merecemos, mas graças a Deus a nossa saúde está intacta. Muitas pessoas estão agora entre a vida e a morte. Por quê? Porque a graça não alcançou ou está se findando um tempo, um propósito de Deus na vida deles. Fica essa questão para mim e para você. Mas eu atribuo graças ao nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor, porque Ele tem nos protegido e Ele tem dado o seu favor, mesmo nós não merecendo. Mas Ele está atuando com a sua graça na minha, na sua vida, nesta igreja, nesse ministério, na sua casa aí, querido, na sua casa aí, querida, na minha casa aqui, meu irmão. Graças a Deus. Quero orar com você agora e encerrar essa live sobre graça. Graça, aos meus aspectos são esse nesta live de hoje. Faremos mais lives. Amanhã, o pastor Tiago vai estar fazendo uma live sobre a ceia, sobre a Páscoa, e nós vamos receber mais essa graça de Deus através da sua palavra, através da sua mensagem, através da sua escritura. E durante a semana, mais lives vão vir através da vida dos pastores, dos obreiros, dos irmãos e das irmãs que vão falar, vão detalhar para nós sobre graça. E nós seremos agraciados por cada mensagem. Mesmo você que não está nos assistindo agora, mas há de nos assistir depois, você vai receber também essa porção da graça sobre a sua vida. Feche seus olhos onde você está aí agora, na sua casa, no seu carro, na frente, não sei onde você está, mas onde você está agora aí. Feche seus olhos, eu quero orar para encerrar essa live. Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela tua bondade, do fator graça ser derramado em nossa vida através do seu Filho. Nós, ó Pai, não merecíamos, mas a bondade do Filho nos alcançou. A bondade do Filho nos deu vida, Pai, para que nós possamos, então, ó Deus, viver e experimentar aquilo que é bom, perfeito, agradável vindo do Senhor, Pai. Outrora, Deus, nós éramos ímpios e pecadores e perversos, ó Pai, mas o Senhor nos transformou, o Senhor nos remodelou para que nós possamos ser servos, para que nós possamos ser embaixadores de Cristo. O nosso caminhar, ó Deus, era na direção contrária, mas o teu Espírito foi enviado no poder da graça para nos levar ao arrependimento e mudar, ó Pai, a direção do nosso caminho. Agora nós estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém, ao céu dos céus, aonde Cristo está, ó Pai. Através do seu ato de graça, bondade e amor, nós esperamos ansiosamente o dia da sua redenção, de vir buscar a tua igreja. Ora, Pai, os sinais da sua vinda são evidentes, Senhor. Podemos já ver, ó Pai, que este mundo, ó Deus, se caminha para as suas últimas páginas dessa uma grande história que o Senhor tem escrito através da sua escritura, Pai. Ó Deus, falsos profetas têm se levantado. Cenas horrendas estão acontecendo no Brasil e no mundo afora, Pai. Podemos entender que o princípio das dores, aonde o Senhor trouxe um sermão profético em Mateus 24, Pai, direcionando seus discípulos, quais seriam os sinais do fim dos tempos. E o Senhor mencionou tudo isso que os nossos olhos hoje estão vendo, Pai. Nós cremos, ó Deus, que o arrebatamento da tua igreja está próximo, está muito perto, Senhor. E, ó Pai, eu quero dizer algo especial para o Senhor, ó Pai, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha purificar cada vez mais a sua igreja. Venha encorajar, ó Deus, de nós não podemos parar nessa hora, Pai, desistir nesse ato momento, Pai. Porque muitos estão caindo na fé, desacreditando, Pai, porque já não conseguem mais acreditar no Senhor por causa dos problemas alheios desse mundo. Pessoas perdendo parentes, entes queridos, ó Pai, falando onde está o Deus, onde está esse Jesus, por que ele deixou isso acontecer? Mas eles não entendem que a graça do Senhor se manifesta até aqueles que já estão partindo para esta vida, Pai. Eu oro, Senhor,
que no dia do Senhor, ó Pai, o Senhor nos encontre, Deus, com as nossas lâmpadas acesas, com o nosso azeite, ó Pai, transbordando a nossa botija, Pai. Não deixe, Pai, como a sua palavra menciona, que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, Senhor. Nós não queremos deixar esfriar esse amor que nós temos contigo, Pai. Nos agracie cada vez mais, usando os seus atos de bondade, caridade, amor e misericórdia para conosco, Pai. Transfira esta unção para a sua igreja, Pai, para que nós podemos, ó Pai, também compartilhar, ó Deus, com as pessoas esse ato de amor, bondade, misericórdia e benevolência, Pai. Não deixe nós, ó Pai, ser duro de coração, Pai. Não deixe que o Satanás endureça o nosso coração para nós não usar o ato da caridade, para que nós não podemos ser benevolente com o próximo, para que nós trocamos o amor pelo ódio naquelas pessoas que estão à nossa volta, Pai. Em misericórdia, Senhor, tira isso da tua igreja, tira isso dos nossos corações, ó Pai, mas inflama, enche o nosso coração, Pai, cada vez mais desses pontos positivos que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja. É um ato, é uma ação do teu Espírito, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, Pai, que nós possamos ter agora no poder da tua graça, Pai. Eu oro em nome de Jesus, meu Pai, que esta graça entra na tua casa agora, estabeleça na sua casa agora e reine na sua casa agora para todo sempre. Em nome de Jesus, viva o mês da graça, vivemos o poder da graça e anunciamos as obras da graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Profetiza graça para a sua vida, profetiza graça para os seus amigos, profetiza graça no seu trabalho, profetiza graça para as pessoas que precisam ser alcançadas por essa graça, porque a graça do Senhor está sobre mim, sobre você, sobre nós, em nome de Jesus. Assim eu oro e lhe agradeço para a honra e glória do nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus amados irmãos, vocês que nos acompanharam, vocês que vão nos acompanhar depois nessa live. Deus abençoe vocês. Permaneça firme e forte nessa graça, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom, shalom. Até amanhã, se Deus permitir. Estaremos aqui nessa live de novo, vendo o nosso pastor ministrando, recebendo uma porção da graça de Deus, para que a nossa vida continue sendo agraciada. Não só esse mês, mas por esse ano, até o último dia da nossa vida. Amém? Deus abençoe mamãe, Deus abençoe o pastor Sidney, Deus abençoe o pastor Tiago, Deus abençoe a pastora G, Deus abençoe a Priscila, Deus abençoe a Andréia, Deus abençoe a pastora Eliana, Deus abençoe o pastor Marcelo, que nos acompanhou. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e até. Deus abençoe. Amém?